de remédio deixarão de vir com bulas e virão com QR Codes em suas embalagens. Querem acabar com as bulas impressas, mantendo o acesso exclusivamente digital. Hoje, 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e não poderão saber os efeitos colaterais do que estão tomando. A aprovação desse projeto de lei elimina as bulas, discrimina, marginaliza e limita a informação. A saúde não pode ser comprometida. Precisamos exigir que a Anvisa reavalie essa legislação. Precisamos nos unir em defesa do direito à informação. O direito à informação diminui desigualdades, previne e esclarece. Informação não se limita e sim se propaga. A bula é informação e o direito de todos. Participe você também dessa consulta pública. Essa é uma luta da sociedade a favor da democratização ao acesso à informação. A saúde não pode ser digital, tem que ser inclusiva. Exija a bula impressa. Participe você também dessa consulta pública. Essa é uma luta da sociedade a favor da democratização ao acesso à informação. 4h57 de volta com Bandeirantes Acontece, reta final aqui do programa, mas vamos acionar o Eduardo Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos. Fala, Barão. Linha Internacional. Olá, Danilo. Boa tarde para você, também para todo mundo aí no Brasil. Democratas e republicanos hoje fecharam um raro acordo para aprovar o banimento do TikTok, uma plataforma muito popular aqui nos Estados Unidos com 170 milhões de usuários. Colocaram como condição para que isso não aconteça que a empresa chinesa ByteDance venda a plataforma. O governo federal e alguns estaduais já proibiram os funcionários públicos de usarem o aplicativo nos celulares. Os defensores da proibição alegam que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional, já que o governo chinês poderia ter acesso a dados dos cidadãos americanos. Já os que são contrários entendem que a lei é um abuso e poderia ser estendida para outras empresas. Agora, o banimento do TikTok será analisado pelo Senado americano. O presidente Joe Biden afirmou que, caso a lei seja aprovada no Congresso, ela será sancionada. Valeu, Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, trazendo então esse embate, né, envolvendo o aplicativo TikTok nos Estados Unidos. A gente vai se encaminhando aqui para o fim de mais uma edição do Bandeirantes Acontece. Amanhã estamos de volta a partir das 3 horas da tarde, ainda sem o Cláudio Zaidan, que retorna na sexta-feira, no dia 15 de março. E também ainda sem o Ronald Gimenez, que está em férias, pessoal. Ronald Gimenez em férias pelas próximas 2 semanas, mas amanhã estaremos juntos a partir das 3 horas da tarde aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br.
Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa pelo Fala Galera. Atenção! Contratos de Lucas Adel e Pablo Tomás se encerram no fim de abril. E diretoria do Guarani estuda a renovação. Você que é bugrino, renovaria com alguns dos dois para a sequência da temporada? Opine 97102-1493. Contra o Palmeiras, você manteria o esquema com 2 zagueiros ou voltaria à formação com 3 defensores? Você sabe, né? Contra o Santo André, a Ponte se utilizou de 2 zagueiros. Quando começou a reação da Ponte no campeonato, foi exatamente quando o Brigatti colocou 3 zagueiros. Contra o Botafogo em Ribeirão Preto, a Macaca ganhou naquela oportunidade de 3-0. E contra o Santo André, perdeu por 1-0. Opine 97102-1493. Por falar em Brigatti, hoje ele esteve na tela da Band, participou ao vivo do programa Os Donos da Bola, do meio-dia até a 1h. Bate-papo realmente muito legal. E o Brigatti, claro, falou do jogo diante do Palmeiras, partida marcada para sábado, às 18 horas, lá em Barueri. Vamos às pautas do programa de hoje. Pautas do Guarani. Conselho de Administração abre negociação para permanência de Pablo Tomás para a sequência da temporada. Bugre tenta um novo empréstimo junto ao Operário de Várzea Grande, mantendo opção de compra fixada, mas o clube detentor do passe do atacante ou os direitos econômicos só aceita liberá-lo em definitivo. Cláusula é para a compra de 75% dos direitos econômicos de Pablo Tomás, segurando a porcentagem restante para o próprio Operário. Além de Jorge Macedo e Rodrigo Pastana, diretoria do Guarani analisa 2 novos nomes para o cargo de executivo de futebol. Marcos Gama, executivo do Santo André, e Toninho Cecílio, ex-treinador-diretor, com passagem recente pela Portuguesa. Guarani chegou a sondar Matheus Vargas, mas Meia tem transferência encaminhada com o futebol do exterior. Afastado por conta da foto com o Henderson no aniversário de Neilton, Lucas Araújo foi reintegrado ao elenco após 20 dias. Clube não descarta a negociação em caso de propostas, mas volante agradou ao técnico Claudinei Oliveira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. 3 jogadores do elenco seguem com futuro indefinido. Vamos às pautas da Ponte Preta. Ramon Carvalho diz que mata-mata traz motivação a mais para a equipe. Ramon Carvalho comenta sobre campanha positiva da Macaca na primeira fase que poucos acreditavam. Vinícius fala sobre suas características e cita ano de 2022, onde marcou 12 gols em 12 jogos pelo Estanciano no Campeonato Capixaba. Brigatti dá a entender sistema com 3 zagueiros para sábado e confirma a volta do Dodô, recuperado de lesão no joelho. Vinícius é anunciado oficialmente como o primeiro reforço da Ponte para a sequência da temporada.
Atacante já está regularizado no BID e fica à disposição de Brigatti para o duelo contra o Palmeiras. De olho nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ponte segue na preparação para o duelo contra o Palmeiras, na Arena Barueri, sábado, 18 horas, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes Campinas. Em entrevista aos donos da bola, Brigatti deu a entender que voltará a utilizar o esquema com 3 zagueiros para o duelo contra o Palmeiras. Nilson Júnior e Matheus Silva disputam a vaga ao lado de Castro e Hakim. Treinador da Ponte também confirmou o retorno de Dodô para as quartas de final. O atacante está recuperado de lesão no joelho e fica à disposição de Brigatti. Destaque do portal carlosbatista.com.br. E Berlim lamenta único jogo sem torcida visitante e pede reflexão. E tem também as pautas do programa. São notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos assuntos para colocar a opinião dele no programa. Pauta 1. Em acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva, São Paulo converte punições em multa e evita suspensões no Paulista. Diretores do Tricolor decidem pagar multas do próprio bolso após acordo e evitará que todos os denunciados sejam julgados pela confusão no clássico contra o Palmeiras no Morumbi. Em acordo homologado, ficou decidido que o São Paulo arcará com um prejuízo de cerca de R$200 mil. Neste caso, os 3 dirigentes, os 3 atletas e um membro da comissão técnica que haviam sido denunciados pelo TJD São Paulo não correm mais risco de sofrerem suspensões, já que eles não serão mais julgados. Pauta número 2. Estudo aponta Endrick do Palmeiras como o jovem atacante mais promissor do mundo. Dados são monitorados pelo CIES, Futebol Observatório da Suíça. E também tem os brasileiros Vitor Roque e Marcos Leonardo nesse ranking. Endrick tornou-se nome decisivo no Palmeiras, com convocações e seleção brasileira, e rendendo cerca de R$251 milhões na venda ao Real Madrid, em números que crescem à medida que novas metas são atingidas. Notícia número 3. Liga Forte. União retira proposta para Corinthians vender direitos de transmissão com o bloco. Justificativa apresentada foi o esgotamento do tempo para a tomada de decisão. Agora, o Clube Paulista resta 2 opções: permanecer na Libra ou comercializar seus direitos individualmente com a agência Brax, que apresentou uma oferta de R$240 milhões por 6 anos. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Você participa através do WhatsApp 971021493. Está no rodapé da tela. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no rodapé da tela está o nosso WhatsApp. Quem acompanha somente pelo rádio, anote aí: 971021493. Mensagem de áudio. Um áudio curto aí, até 40, 50 segundinhos, né? Um tempo suficiente para você dissertar a respeito dos temas.
ou qualquer outro tema que você queira colocar também. E um texto curto também, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes no programa de hoje, tá bom? Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Vamos ao Fala Galera de hoje. A primeira pauta aqui é contratos de Lucas Adel e Pablo Tomás. Vencem no final de abril e a pergunta é se eu ficaria com algum dos dois caso eu fosse perguntado. Não ficaria. Agradeceria muito, daria até um prêmio para o Pablo Tomás, que é um sujeito que fez um gol muito importante. Acho que o Lucas Adel é muito interessante, mas é um atleta que não foi efetivamente testado, na minha opinião. Então, se o Guarani quiser contar com uma dupla confiável, não é com a atual, e eu não tenho certeza sobre o Lucas Adel. Portanto, eu espero que o Guarani monte um time muito diferente desse. Portanto, não ficaria com nenhum dos dois. Contra o Palmeiras, você manteria o esquema com 2 ou 3 zagueiros? 3 zagueiros. Funcionou? Fizemos essa pergunta, inclusive, para o João Brigatti. Então, um esquema que deu certo. Eu manteria os 3 zagueiros para a partida contra o Palmeiras, Batista. Participe, mande para cá a sua participação via WhatsApp, é 971021493. 17h13. Gabriel Ribeiro, hoje na mesa de áudio, é responsável pelo som que vai para o FM 85,7. E também, hoje no Switcher, no corte das imagens para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, dá um like aí para nós. Senta o dedo, tá? Manda like ou joinha. Manda aí um joinha pra gente, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem!
Semana do Consumidor é na Loja do Mecânico. Confira ofertas sensacionais. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Fone e Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 18 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, cara. Oi. Aqui é o seu Antônio aqui do Itajaí 3. Ah, seu Antônio. O que foi que você descobriu do Pastana, cara? Será que o cara vai vir mesmo? Porque só ele, só o Pastana, que pode resolver o problema do Guarani agora, viu? Só ele. Ele é um cara difícil, então a turma tem que entender o lado dele, o jeito que ele é. Mandaram ele embora por causa de não sei de quê, cara. E agora tá rastejando atrás dele. Então tem que entender o jeito que o cara é. Boa tarde, Batista. Fica com Deus, você e os comentaristas. Amém. Fica com Deus também. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Carlos Batista, ontem eu vi o Herbelin falando aí na Band. A minha pergunta para ele seria se ele vai comprar os direitos do lateral esquerdo e o zagueiro, os dois estrangeiros, porque vai existir proposta aí, se a Ponte compra os direitos, dá para ganhar, lucrar alguma coisa em cima, né? Tem que realmente, principalmente o Gabriel Risso, né, CH? A Ponte, o contrato vai até o final da Série B. Se não fizer urgentemente o contrato, a partir da metade do ano já tem possibilidade de fazer contrato com algum outro time. Mas o Marco Eberlin não tem feito loucuras. É o caso que aconteceu com o Kaique França. Não tinha condição de pagar o salário dele. E aí Pedro Rocha ganhou a oportunidade. Está indo muito bem, né? Então o Gabriel Risso, o argentino, é bom jogador, numa carência imensa de laterais. Não tem lateral. Nem na seleção brasileira tem lateral. E aí aparece esse Gabriel Risso aí que está indo muito bem. Então a Ponte, se tiver possibilidade de fazer um investimento, faça. Porque realmente vai acabar perdendo o jogador, né? Mas não dá para fazer loucura, Batista. É o que temos para o momento. Tem o ideal e o possível.
O mundo quer um lateral esquerdo bom. O mundo. Não é só a Ponte. E não é só os times do Campeonato Brasileiro da Série B. O Risso não é nenhum Roberto Carlos, tampouco Odirley, mas é um cara que tem mercado. E o tempo que ele esteve aí no Campeonato Paulista deixou boa impressão. Vamos ver se no Campeonato Brasileiro vai ter o mesmo performance. O ideal é começar a mexer o doce agora. Agora, não dá para fazer loucura. A Ponte não tem condição, não é que não dá para. Ela não consegue. Ela não vai, por exemplo, triplicar, quadriplicar o salário do cara. Esqueçam. Pode até correr o risco. Eu não perderia o atleta. Eu concordo com tudo que você disse dentro da realidade da Ponte. Agora, se o empresário crescer o olho, que foi mais ou menos o que aconteceu também com o Paulo Baia. Muita gente não entende por que ele não ficou. Um dos motivos é porque o empresário achou que ele era um jogador que ele ainda não é. Ele tem muito predicado, mas ainda está se formando como atleta. Eu não conheço o empresário do Risso. Agora, se o empresário conhecer um pouco de mercado, ele vai querer valorização do atleta, porque é uma posição carente. Eu espero que não seja, que todo mundo fique feliz e que ele continue na Ponte. Mas eu acho uma situação bem complicada para resolver, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Você acabou de falar aí do Risso, né? Tem mercado, fez um bonito gol contra o São Paulo, tem feito algumas partidas interessantes, mas é o seguinte, né, o cara também estava lá na Argentina, num time pequeno, lá tem River Plate, Boca Juniors, entre outros grandes times da Argentina, e a Ponte conseguiu trazer o cara aí com a situação que tem a Ponte, de parcos recursos de investimento. Então é um bom lateral? Bom lateral. É um jogador que até agora vem agradando? Vem agradando. Mas não vamos colocá-lo sobre um pedestal maior do que aquele que ele tem potencial para estar, né? É isso que eu queria dizer. Quando ele veio, ele era um ilustre desconhecido, acho que está levando a sério, gosto muito do futebol dele, acho que é um cara que, podendo continuar, é melhor. Mas o mercado dele não é o mercado que o empresário, às vezes, tenta valorizar e tenta divulgar. Não é assim. Só para não deixar passar batido, que eu estou entrando no meio da conversa. No Fala Galera de hoje, o contrato de Lucas Adel e Pablo Tomás se encerram no fim de abril. Fim de abril. E a diretoria estuda a renovação. Você renovaria com algum dos dois para a sequência da temporada? Com o Lucas Adel, sim. Lá do Alvinegro do Fala Galera. Contra o Palmeiras, você manteria o esquema com 2 zagueiros ou voltaria à formação com 3 defensores, 3 zagueiros? Claro que eu voltaria com 3 zagueiros. A Ponte não tomou gol contra o Corinthians com 3 zagueiros. Não tomou gol contra o Botafogo com 3 zagueiros. Não tomou gol contra o São Paulo com 3 zagueiros. Não tomou gol contra a Portuguesa com 3 zagueiros. E aí vai com 2 zagueiros e toma gol do Santo André, que só ganhou esse jogo em 12. Tá respondido. Onde é que foi o melhor momento da Ponte na competição? Onde ela oferiu os resultados mais expressivos? E onde ela tomou menos gol? E qual que é o time mais forte que ela vai enfrentar em 13 jogos? A Ponte já fez 12 e vai para o 13º. É o adversário do 13º jogo, que é o Palmeiras, que é disparadamente o melhor time de São Paulo, quiçá do Brasil, e contra esse time, né? Claro que futebol não tem lógica, claro que futebol não é ciência exata, não há um silogismo perfeito. Se ganhou do Corinthians com 3 zagueiros e perdeu do Santo André com 2 zagueiros, logo com o Palmeiras tem que ser 3 zagueiros. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando de estatística e de desempenho. Claro que eu voltaria com 3 zagueiros, mesmo que ele, de repente,
não possa contar com um jogador que vinha sendo titular até então, que está contundido, mas ele tem uma opção importante, que é o Matheus Silva. Está descontente com a reserva? Um bom motivo para ele ficar contente de novo, né? Volta a ser titular. É isso. Forma a zaga aí com o Luiz Aquim, com o Castro e com o Matheus Silva. Aliás, a zaga que atuou e foi uma verdadeira muralha da China contra o Corinthians. Essa foi a zaga que atuou. Para mim, esse Fala Galera é, para os comentaristas, pelo menos para mim, não posso falar pelos meus colegas, a maior barbada do Fala Galera até hoje, desde que o quadro foi criado. Batistão. Vai mandando pra cá suas mensagens com os temas do dia. 971021493. Boa tarde. Contra o Palmeiras, vou de 5-4-1. 5-4-1. Defesa, 3 zagueiros, 2 laterais, meio com 4, pois sempre perde o meio. E centroavante, Carlos, Matozinho e Itatiba. 5-4-1. Tá bom, abraço pra você aí em Itatiba. Boa tarde, Batista e amigos da Band. Vamos fazer história, Ponte Preta. Abraço, Bezerra, do Campina Verde. Abraço para você, Bezerra. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, mais mensagens. Mande para cá através do WhatsApp 971021493. O mês do consumidor da Telha Norte está rolando e com ofertas incríveis para Campinas e região. Especial para você economizar na sua obra ou reforma. Vá aproveitar as ofertas da Dicompel. Confira só. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2 branca, linha Ravena, R$13,99. R$13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2 branca, linha Ravena, R$12,99. R$12,99. Filtro de linha Dicompel, 5 tomadas, 1 metro, preto, R$18,99. R$18,99. E essas ofertas e muitas outras, né, da Dicompel são válidas até 15 de março. Então corre lá agora. E tem mais, hein? Toda a linha em até, toda a loja, melhor dizendo, em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Visite a Telha Norte, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Acompanhe no site telhanorte.com.br. Mês do consumidor é na Telha Norte. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca tá treinando pro jogo de sábado, 18 horas, contra a equipe do Palmeiras. Partida que vai acontecer na Arena Barueri, quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo único, infelizmente, sem a presença do torcedor pontepretano, determinação do Ministério Público. O jogo é eliminatório, ou seja, quem perder está fora do campeonato, quem ganhar vai para a semifinal. Em caso de empate no tempo normal, nós teremos a decisão por pênaltis para conhecermos aí o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. O Ramon Carvalho, volante pontepretano, Batista, ele fala sobre este jogo e diz que o mata-mata traz uma motivação a mais para a equipe. É uma fórmula, um jogo diferente, né? Onde tudo vai se resolver ali. Na noite de sábado, tudo vai estar resolvido sobre quem segue na competição e quem vai estar eliminado. O Ramon Carvalho falou sobre isso. A motivação por si só vem pelo fato de ser uma
uma segunda fase de campeonato, né, um mata-mata, que nos dá a chance de avançar no campeonato. Então, por si só, já tem essa motivação. E jogo grande é o jogo que todo jogador quer jogar, né, por essa camisa que é a Ponte Preta, né, representando bem a instituição. E contra um Palmeiras, que é uma equipe muito qualificada. Então, a motivação já está aí por si só, né? Então, como eu disse, a gente tem totais condições de fazer um grande jogo lá. E o resultado é a consequência desse jogo que a gente pode fazer, né? Fazendo um bom trabalho, a gente fica mais perto de um êxito no resultado. Ponte Preta que chega às fases seguintes do Campeonato Paulista, no caso, quartas de final, o que não acontecia desde 2020, também sob o comando do técnico João Brigatti. Convenhamos, né, Batista? Muita gente não acreditava em uma classificação da Ponte Preta. Muitos até colocavam a Ponte como candidata à briga contra o rebaixamento. No entanto, a equipe surpreendeu, conseguiu a classificação, está na fase de quartas de final, e o Ramon Carvalho comenta exatamente sobre a campanha positiva e que deixou muita gente incrédula essa classificação da Ponte para a segunda fase do Campeonato Paulista. A gente disputou um campeonato da segunda divisão ano passado, da A2, e a gente conseguiu ser campeão, e a gente manteve uma boa base ali da espinha do título do ano passado. Então acaba que as pessoas não colocou muita expectativa no elenco, e graças a Deus e graças ao trabalho também a gente trabalhou firme e conseguiu essa classificação importante que é para a Ponte Preta. E agora é um novo campeonato, então a gente tem que ter clareza do que tem que ser feito, e a gente tem totais condições de fazer um grande jogo lá, né? E a gente está muito feliz e vai trabalhar bastante essa semana para conseguir esse objetivo. A Ponte confirmou hoje oficialmente a contratação do atacante Vinícius. Veio por empréstimo do Inter de Lages, né? Estava disputando o Campeonato Catarinense e já está, inclusive, com o nome publicado no BID. Será opção aí para o técnico João Brigatti para a partida do sábado contra o Palmeiras. E o Vinícius fala sobre as suas características e cita o ano de 2022, onde marcou 12 gols em 12 jogos pelo Estanciano do Campeonato Capixaba. Tudo isso para afiar e para trazer ainda mais confiança ao torcedor ponte pretano com a sua contratação. O torcedor ponte pretano pode esperar um jogador muito agressivo no ataque, bastante ousado, gosta de arriscar um pouco de ousadia, né? Alegria, isso que me define. E minha finalização, tem a finalização tanto de esquerda quanto de direita muito boa. Dentro da área acredito que sou um pouco perigoso, se bobear a gente está lá, está marcando. Sim, 2022 acabou sendo um ano muito bom para mim, acabei jogando um campeonato pelo Estanciano e foi um campeonato que a gente estava 5 anos sem subir, acabei ajudando o time nessa trajetória com meus gols. Foram gols em semifinais, final, mata-mata e foi uma sequência muito boa para minha carreira. Boa sorte ao Vinícius, né, novo atacante da Ponte Preta. Hoje o técnico João Brigatti participou dos donos da bola da Band Mais TV e falou sobre a expectativa para o jogo contra o Palmeiras, sobre a campanha da Ponte Preta até aqui no campeonato, e com relação à partida, ele deu a entender que o sistema com 3 zagueiros vai continuar sendo utilizado, ou voltar a ser utilizado, já que não foi assim contra o Santo André, e confirmou também o Brigatti a volta do Dodô, recuperado de uma lesão no joelho. É segredo, mas a Ponte se encontrou muito com 3 zagueiros. Então, teve uma situação atípica contra o Santo André, uma situação até de estudarmos também o Santo André, que se encaixaria naquela situação. Nós não perdemos o jogo porque não fomos com 3 zagueiros. E sim, por uma falha nossa, por uma situação que não deu certo dentro da partida, mas a gente está estudando bastante o Palmeiras para que o nosso jogo possa se encaixar e a gente buscar o resultado, que é esse o nosso objetivo. Enfim, o Dodô também podendo voltar, depois de um período de lesão. Essa é uma ótima notícia. Uma ótima notícia, vai estar à disposição. Enfim, perdemos 2 jogadores e ganhamos mais 2, que ali pode dar uma qualidade maior para a gente poder nivelar o jogo. Muito bacana a entrevista concedida hoje pelo técnico João Brigatti. É a Ponte Preta, Batista. Volta a campo no próximo sábado. Como deve voltar também ao esquema com 3 zagueiros, a dúvida fica entre Nilson Júnior e Matheus Silva, né, para compor ali ao lado do Luiz Raquinho e do Castro. Dodô voltando também. É um time praticamente completo. Vai ter o técnico João Brigatti, o time titular pelo menos completo, para encarar o Verdão no próximo sábado,
quartas de final do Paulistão. Batistão. Vem aí a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira. T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 11 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. E Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. E Taos Highline com bônus de 18 mil reais. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a chance de conquistar o seu Volks 0 km. Ainda hoje, hein? Com ofertas limitadas. Vá até a Germânica mais próxima de você para um test drive. Ou então, acesse germanicaveículos.com.br. Para saber mais, consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes. Ô, CH, você participou hoje comigo e com o Vladimir Catarino na tela da Band, a entrevista com o João Brigatti no programa Os Donos da Bola. Especialmente aqui para nossa audiência, o que você achou da entrevista? Qual a sua opinião sobre o bate-papo que nós tivemos lá com o Brigatti hoje, do meio-dia até 13h? Achei bom, Batista. O Brigatti é um cara que fala claro, cristalino, responde todas as perguntas, não foge. Ele não cravou, mas deu a entender que o time vai jogar com 3 zagueiros. Entre outras coisas, né? Ontem o Eberlin disse que com o Brigatti eu não faço nenhum tipo de interferência. Aliás, o Brigatti é o único treinador em toda a minha história que eu não interfiro no trabalho. E eu fiz essa pergunta para o Brigatti para dizer que era verdade. E é verdade. Ele só confirmou o que disse o Eberlin, evidentemente que eu estava brincando ali, mas uma brincadeira que eu queria ouvir uma resposta. E ele respondeu exatamente o que o Eberlin falou aqui ontem, não é? E eu também coloquei, e é o que eu acho realmente, que o principal reforço que a Ponte teve no Campeonato Paulista não foi nenhum jogador, nem a contratação do técnico. O principal reforço que a Ponte recebeu, e por isso ela ficou na primeira divisão, foi o tal do salário em dia. Eu me lembro bem que antes do campeonato começar, nós aqui, inclusive eu, tinha muita, mas muita preocupação, porque diante de todo o cenário na primeira semana de janeiro, eu tinha certeza que o time ia brigar lá embaixo. E não aconteceu isso. Foi de um jeito, foi de outro, teve que vender esse ou aquele, mas a Ponte conseguiu fazer 17 pontos e numa chave onde tinha a presença do seu rival Guarani, tinha o Água Santa e tinha o Palmeiras, a Ponte se classificou. E não interessa de que maneira. Então isso tem mérito. Mérito de todos, evidentemente, do próprio grupo, que não tem um elenco excepcional, mas a diretoria deu respaldo para o João trabalhar. Esse é o que nós vimos no Campeonato Paulista. Você pode discordar da administração, você pode até não concordar com essa ou aquela atitude, com até as declarações do presidente, mas a gente não pode brigar contra fato. E o fato é que o time fez 17 pontos e está na próxima fase. Fato que não acontecia, situação que não ocorria há muito tempo, não é? Então, se o time, a gente criticou muito no ano que o time caiu, depois elogiou o time quando o time voltou e esse ano o time se classificou. Então, veio subindo de produção. No primeiro trabalho do presidente Eberlin, o time caiu. Daí no ano subsequente voltou como campeão e agora está na segunda fase. Então não tem jeito de brigar contra fato. É fato. O time dentro do que seja com Paulo Baia, sem Paulo Baia, seja com como é que chama aquele lá que a gente critica toda hora? Aquele gringo. O Polvidiero. Com Polvidiero ou não, o time está na segunda fase. Isso é fato. Mas eu gostei muito da entrevista com o Brigatti. É muito agradável conversar com ele e bater papo com ele. E você, Tigrão, falando aí deste jogo contra a equipe do Palmeiras, o Brigatti nessa entrevista confirmou que Dodô estará à disposição para o jogo diante do Palmeiras. Então,
A Ponte perdeu 2 jogadores, Gabriel Novaes e Dudu Sheik. Foram expulsos contra o Santo André. Mas ganhou 2. Vinícius, que hoje até a Ponte comunicou através das suas redes sociais, oficialmente, a contratação do jogador. Já vem treinando aí há algum tempo. E também o Dodô, meia que vinha muito bem quando se contundiu, problema no joelho, mas o Brigatti confirmou que ele estará à disposição. E aí, Tigrão, a comparação com os 2 que a Ponte perdeu e os 2 que a Ponte ganhou. Bom, Vinícius, a gente ainda não tem uma avaliação melhor dele, né? A gente sabe que o João referendou, porque eles trabalharam juntos lá no Sampaio Corrêa, no Maranhão. Parece ser um jogador, perdão, com características muito parecidas às do Gabriel Novaes e do próprio Gé, mas não dá para dizer que a Ponte ganha ou perde. A princípio, perde, porque o Gabriel Novaes a gente já viu em ação e fazendo bons jogos, inclusive marcando gol importantíssimo, que também contribuiu para a classificação da Ponte contra o Novo Horizontino, né? Marcou gol contra o Novo Horizontino. Então, com a derrota da Ponte contra o Santo André, aquele empate acabou sendo muito positivo. Então, comparação pura e simples. Gabriel Novaes e Vinícius. O Vinícius pode entrar e resolver o jogo. Pode classificar a Ponte. Mas antes da gente avaliar melhor, a Ponte perde. Porque um a gente já conhece e o outro não. E a outra, o Dudu Sheik saindo e o Dodô voltando, a Ponte ganha e ganha muito. O Dudu Sheik até agora não disse a que veio. E ainda foi expulso aí com um pisão lá. Foi meio em cima, pisou no tornozelo do jogador do Santo André. Expulsão justa, pilhada, flagrada pelo VAR. Mas não, tecnicamente até agora resolveu o que o Dudu Sheik? Nada. Já o Dodô, sim. Dodô é um jogador de meio campo para frente, moderno, com boa movimentação, com atuações às vezes mais aberto, às vezes mais centralizado, conduz a bola, velocidade, vertical. Uma grata surpresa, então ele estando em condição, claro que está há bastante tempo sem jogar, não vai voltar no mesmo ritmo, ainda mais com um problema de joelho, que é sempre traumático, às vezes deixa o jogador sem confiança, na volta, será que eu não vou torcer, será que está tudo bem? Mas, tecnicamente, ele estando clinicamente confiante e fisicamente bem, tecnicamente a Ponte ganha. Então, para mim, respondendo objetivamente a sua pergunta, a Ponte perde, no caso do Gabriel Novaes, com a comparação com o Vinícius, e ganha muito na comparação. Então, perde com a saída do Gabriel Novaes e a chegada do Vinícius, por a gente não conhecer o Vinícius. Sujeito, não conhecer no detalhe, sujeito a uma maior ou melhor avaliação. E no caso do Dodô, a volta dele e a saída do Sheik, a Ponte ganha e ganha muito. E só para não deixar passar batido, todos sabem, hoje eu não participei do programa dos donos da bola e nem tive a oportunidade de acompanhar o programa, porque eu estou fora do estado de São Paulo, estou nesse momento falando aqui com os amigos da Bandeirantes aqui de Curitiba, no Paraná, mas vocês repercutiram aí parte da entrevista e inclusive reeditaram uma ou duas respostas aí do João Brigatti. Ah, tá bom. Quer dizer que o único treinador que o Eberlin não interfere, Eberlin também, Eberlin tem que ser estudado na NASA, cara. É com o João Brigatti, com esse ele não interfere. Então ele está querendo dizer que com o Abel Braga ele interferiu, trabalhou com ele em 2003. Com o Vadão, por 2 ou 3 oportunidades, ele interferiu. Então, quando ele fala que o único que ele não interferiu ou não interfere é com o João, ele deixa implícito nessa afirmação que com todos os demais ele interferiu. Então, com o João Brigatti, ele não mete o BD. Mas com o Abelão e com o Vadão, ele dava palpite e escalava. Tá bom. Vamos dar crédito ao presidente da Ponte. Bacana. Eu acho legal esse tipo de situação, porque dá até para a gente brincar um pouco aqui, descontrair, com o maior respeito, mas é assim, né? Não, Brigatti não, mas com todos os, quer dizer, só com ele que não, está implícito que com todos os outros sim. Eu só estou citando 2 aqui, para não falar de outros caras
cascudos com os quais ele trabalhou. Só estou falando do Abelão e do Vadão, tudo com mão. Tá bom, acreditamos, a palavra do presidente tem toda a credibilidade. Você vai continuar mandando para cá suas mensagens 971021493 971021493, mensagens de texto e mensagens de áudio. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aí surpresas desagradáveis. Então, procure o mecânico da sua confiança e compre as peças na Rocha Autopeças. Na Rocha Autopeças você vai encontrar tudo o que precisa para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Tem lá tudo em peças mecânicas, nacionais ou importadas. E tem também uma gama completa de peças originais e de reposição. Então é o seguinte, confira mais informações, acesse rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você. Aí você vai falar diretamente com o vendedor. Mande uma mensagem para ele. Peça o orçamento pelo WhatsApp. É a agilidade, né? Mundo moderno, agiliza. Não há necessidade de você ir na loja. Claro, depois terá que buscar as peças, mas o orçamento é via o WhatsApp. A Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, 17h48. Esporte Debate. Eu vou dar minha opinião sobre o Guarani. Eu nunca vi um time ruim nos últimos 20 anos no Guarani. Faxina geral. Não tem porque o Pablo fez um gol que vale 10 milhões, como algum repórter aí estão comentando de vocês aí na Band. Ele fez mais que a obrigação dele. Esse jogador não deu certo, já começou patinando na 30ª rodada da Série B. Aí veio o Paulistão, nunca vi jogadores ruins que nem esse grupo. Pelo amor de Deus, é como se diz aí o outro comentarista, nós vamos sofrer se continuar com essa ideologia de renovar o contrato desse jogador. Desse grupo aí, que eu não venderia, era o Derek, o Bruno Mendes e o goleiro nosso que machucou. O restante, até esse técnico, eu ponho em minha dúvida o trabalho dele. Essa é a minha opinião com o bugrino roxo. Pelo amor de Deus, faxina geral. Senão nós vamos passar outro ano sofrendo e sendo chacota dos outros torcedores. Essa é a minha opinião. É geral. Tinha que mudar tudo. Desse grupo ficaria só com 3 jogadores. Derek, Bruno Mendes, que está operado, e o goleiro que machucou. Restante, rua. O Derek não é possível, né? Ele foi para o Atlético Goianiense. Então como é que ele vai ficar com o Derek e com o Pegorari machucado? Aí então, é difícil, né? Tivesse aqui o Edu Pinheiro apresentando o programa no seu lugar, ele diria, tá aí o nosso ouvinte, comparadinho e tudo, etigrando. Ele deu umas gasopadas, né? Não engasopou, viu o Pelé jogar tal, e ele sabe que a paradinha desloca o goleiro, né? Então ele deu uma parada e eu senti no cacuete que você balançou o pescoço para se aproximar do microfone. Aí ele começou de novo, você recuou de novo, refugou.
Aí falou, agora ele parou. Aí você foi de novo, pô, à noite a coluna vai abrir o bico, de tanto que você foi e voltou para frente e para trás. É que ele ameaçou, né? Refugou, como você falou, ele fez que foi, mas não foi, mas depois acabou fundo, né? Acabou fundo e, para variar, só falando quais os jogadores que ele ficaria, ele repetiu 3 vezes, portanto, tigrou, né? Tigrão fazendo escola. E já para atender até a expectativa desse nosso ouvinte, vou dar aqui a relação de jogadores que o Guarani pretende ficar. E você, Tigrão, e o CH vão colocando a opinião na medida que eu for falando os jogadores, tá? Mas só fala assim, acertou ou errou ou tigra? Fica ruim, né? Se for um comentário muito longo, aí fica uma lista interminável. Tá, então eu dou uma tigrada e o CH faz curtinho, tá bom? Perfeito. O Pegorari, ele tem contrato com o Guarani, né? Então não entra aqui na relação, porque ele está contundido. Claro, vai permanecer, não vai dispensar jogador contundido, a lei nem permite. E o Pegorari, ele era titular quando ele se machucou. Machucou no treino lá em Águas de Lindóia. Então, daqui a pouco ele vai se recuperar. A partir de agosto, estará à disposição para a disputa de uma parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Jogadores que o Guarani pretende ficar para a disputa da Série B. Claro que vai contratar ainda... Era 10, né? Mas já contratou aí 3. Então faltam 7. 10, né? Não, você disse aqui dessa mesma fonte que eram 15. Você falou aqui. Agora não são mais 15, são 10. Porque assim, né? Tudo é especulação. Então, 10 jogadores que o Guarani pretendia contratar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores de alto nível. Jogadores acima da média para a disputa da Série B. E as contratações chegariam a 15. 10 em condições do Guarani conseguir aí entrar do campeonato para disputar o acesso. Então, 10. Mas as contratações chegariam a 15, tá certo? Ok, entendi. Então vamos lá. Vladimir, goleiro. Vai, Tigrão. Vladimir, continua. Eu acho que ele deu conta do recado e principalmente porque o Pegorari ainda, né, é uma incógnita, foi uma fratura grave. Pegorari, a diretoria mantendo, eu acho que ela acerta. Perdão, o Vladimir. Acerta. Eu ficaria, apesar de não morrer de amores por ele, mas ele fez um bom Campeonato Paulista. Heitor. Fora, não ficaria. Decepção, não ficaria. Diogo Matheus. Eu manteria, é um jogador que precisa readquirir o melhor ritmo, ficou contundido muito tempo, não é nem a sombra do jogador do campeonato passado, mas tem muita qualidade, é um dos líderes da equipe e é o mais longevo no elenco. Eu ficaria. Ficaria. Helder. Out. Fora. Não ficaria. Não ficaria. Ryan. Não ficaria, um jogador que a gente contestou desde o início. CH comentou o jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo e fez alguns elogios, o Ryan foi um dos destaques. Né? Mas não podemos fazer um recorte de um jogo só e sim da campanha. Não é jogador para resolver um problema crônico de zagueiros do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não ficaria. Ele foi muito bem contra o Sub-20 do Red Bull Bragantino. Falei Tem isso mesmo. também, né? Tem isso também. Detalhe, não ficaria desde o ano passado. Não ficaria. Léo Santos. Por ser um jogador eclético, que também pode quebrar o galho, até porque já jogou muitas vezes de volante, e pela partida sensacional que ele fez no jogo, talvez que manteve o Guarani aí na Série A1 para o ano que vem contra o São Paulo, Léo Santos eu manteria. Não ficaria. Pedro Henrique. Pedro Henrique? Zagueiro. Nem jogou, né, Batista? Veio do Internacional. Pedro Henrique, zagueiro.
Mas nem jogou, né? Não tem nem como avaliar, né? Aí, se não jogou com uma dupla de zaga titular de Ryan e Companhia Bela, não ficaria. Se o Pedro Henrique não joga mais que Léo Santos e Ryan, não ficaria. Ele ia jogar lá em Ribeirão Preto, né? Ia. Mas ele se machucou. Então se ele tá machucado, não pode mandar embora, então. Você lembra do Everaldo, lateral direito da Ponte? Claro que lembra. Cunhado do Nica. Everaldo, certa vez, ele foi titular da Tigrão, Ponte. só terminar a relação, aí depois prometo que você conta a história do eu ia Everaldo, falar tá? com relação a esse jogador que estava escalado e se machucou, só para não perder o gancho, né? Tá. Isso aí acontece no futebol. Ele era, num determinado momento, foi titular muitas vezes, mas era reserva do Edson Abobrão, o maior lateral direito da história da Ponte. Aí o Edson estava suspenso, ou contundido, coisa de que o valha, e o Everaldo ia jogar. E aí estava na hora de subir no ônibus, ele deu um piquezinho entusiasmado, viagem, jogo fora. Aí o Everaldo deu um pique, ainda frio, aquela mochila, aquela coisa de jogador, né? Mochilinha, necessaire, foninho de ouvido não tinha na época. E ele, na hora que deu uma esticadinha para subir no busão, titular, escalado, Cilinho, treinador. Abriu a virilha, porque estava frio, e foi dar um pique para subir no ônibus, né, entusiasmado e tal. O ônibus já com o motor ligado, pô, nem viajou. Pô, virilha, viajou, mas não jogou, não passou no teste lá. Então tem jogador que dá azar, às vezes na hora que tá escalado, né? E aí o Cilinho falou assim, Everaldo, mesmo quando eu conto com você, você me decepciona. Eu não te escalo, você reclama. Eu te escalo e você se machuca na escadinha do ônibus. Me dá uma alternativa, Everaldo. Por favor, me ajuda a resolver isso. Mas aqui quem não teve sorte foi o Márcio Silva, porque jogaria o Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique sofreu lá um desconforto muscular, não foi para Ribeirão Preto, jogou o Márcio Silva. Isso. E aí o Márcio Silva estourou o joelho, cirurgia, 1 ano parado, por causa desse jogo lá em Ribeirão Preto. Os dois deram azar, né? Porque o Pedro Henrique ia jogar, e nós não vimos ele jogar. Aí entra o Márcio, que inclusive veio do próprio Botafogo de Ribeirão, Márcio Silva, e aí uma tragédia maior ainda, ou seja, não passaram no Zé Pilintra antes da viagem. Vamos então seguindo, né? Lucas Adel. Esse eu continuaria com ele, deixou uma ótima impressão nas 2 vezes. Jogou 2 vezes e o próprio treinador elogiou. Esse eu manteria, se não para ser um titular absoluto, mas para compor o setor. Eu não tenho uma conclusão. Eu acho que ele fez uma partida boa agora contra o Sub-20 do Red Bull Bragantino. Se isso for suficiente, ficaria, mas eu tenho dúvida. Camacho. Eu não ficaria. Uma grande decepção. De jeito nenhum. Aliás, não deveria nem ter sido contratado, conforme eu avisei aqui. Anderson Leite. Outra grande decepção. Outro volante lateralizado, volante que entrega a domicílio. E veio bem credenciado da Chape, hein? Jogador conhecido do Loser e tal, trabalharam juntos, mas no Guarani não luziu. Não é com Camacho e Anderson Leite que o Guarani vai pleitear acesso na Série B. Jogador caranguejo, decepção, não ficaria. Lucas Araújo. Lucas Araújo foi lá na festa do Neilton, tomou um puta de um gancho. Aí, quando a Cuíca roncou que era hora de contar com todo mundo, ele e o Anderson. Mas parece que o Anderson, que pesou mais segundo o Claudinei, foi a briga aí de rede social, aí ficar guerreando, tripudiando em rede social. O Lucas Araújo fez boas partidas, mas estava na descendente. E aí foi afastado e não jogou mais, mas estava no banco domingo, começou no banco, contra um Red Bull Bragantino. Bola dividida, hein? Bola dividida. Não tem mais bola do que Camacho e do que Anderson Leite. Eu não ficaria. Regis. O CH não falou do Lucas Araújo. Não ficaria. Então ele falou do Lucas Araújo, eu falo do Regis. Não ficaria. O retorno dele ao Guarani, uma imensa decepção, até pelo custo-benefício. Se não é o maior salário do Guarani, é um dos maiores.
Teve todas as chances do mundo. Caiu até o treinador por causa dele. E não mostrou absolutamente nada. Não ficaria. Pablo Tomás. Não ficaria, apesar de muitos, né, estarem elogiando do gol salvador, mas é muito pouco. Ele fez 2 gols. 2. Mas jogou um monte de jogos, participou na maioria dos jogos em que o Guarani não venceu. 20 jogos. 20 jogos e ele fez um gol no empate e fez o gol da vitória agora no último domingo. Não ficaria. Ele fez 3 gols. Ano passado, contra o Vila Nova, empate também. 1-1. Fez o gol, empate contra o Santo André, 2-2. E fez o gol que valeu 10 milhões de reais contra o Red Bull Bragantino. 3 Pablo gols Tomás. em 20 jogos. Já 3 respondeu. gols em 20 jogos. Não ficaria. Atacante? Não ficaria. Eu também não ficaria. Aliás, o senhor não devia nem perguntar isso pra gente. Não é? A torcida do Guarani fica louca da vida que o senhor fica defendendo esse negócio de 10 milhões. O cara não serve pro Guarani. Perdeu o Derek, perdeu o Bruno Mendes. Quem tem? Pablo Tomás. A torcida convulsiona, Batista. Não dá. O senhor persegue o Pablo Tomás. Que persigo, Batista. Pergunta e faz uma enquete agora. Abre a rede social e pergunta. Se der menos que 70%, eu pago um jantar pro senhor. Rejeição. Seguindo, hein? Vamos lá. Pelo amor de Deus. Não vamos atravancar o negócio aqui. Não estou atravancando nada. É que o senhor me tira fora do sério. Reinaldo. Eu ficaria. E acho que, inclusive, é um jogador que foi subestimado pelo Claudinei Oliveira. Tigrão tem razão. Tinha que ter tido mais oportunidade. Ficaria. João Vitor. Se ele na Série B for o João Vitor da Série B do ano passado, eu ficaria. Se ele for o João Vitor do Campeonato Paulista, eu não posso criticá-lo por isso e nem comprometer a permanência dele. Não puseram ele para jogar, mas ele estava treinando mal. Mas, como diria, acho que é o Neném Prancha, jogo é jogo e treino é treino. Não puseram o cara para jogar. João Vitor eu manteria no elenco. Eu também manteria. Jogou pouco e eu até hoje não entendi por quê. Ficaria. Bem, o Bruno Mendes está contundido, machucado, né? Sim. Vai permanecer e mais para frente terá condição de ajudar o time do Guarani na Série B. E a informação é que para iniciar o campeonato, o Guarani pretende trazer de 6 a 7 jogadores. Faltou o senhor perguntar sobre um componente, é importante. Então, mas esses jogadores que eu relacionei aqui são jogadores que o Guarani pretende ficar. Se o nome do jogador... Faltou um aqui que é um jogador da base, Kaique. Não é isso que eu estou falando. O senhor não perguntou pra gente se ficaria com o treinador. Não, eu não tenho essa informação. Se o Guarani vai ou não ficar com o treinador. Mas o senhor pode perguntar pra gente ou não? Não. É o seguinte, olha, vou repetir. Os nomes que eu perguntei para vocês são nomes que o Guarani pretende permanecer com esses jogadores para a disputa da Série B. Ele não pretende ficar com o treinador? Eu não tenho essa informação. Não foi informado. O Claudinei Oliveira tem contrato com o Guarani até o final da Série B. Então... Mas esses jogadores também. Não. O Lucas Adel termina 30 de abril. Tem um caso. Qual Pablo outro Tomás caso? termina 30 de abril. O restante tem contrato. E o senhor perguntou pra gente, mas não quer perguntar, não tem problema. Não é que eu não quero. Eu acho que eu não estou conseguindo ser claro na minha colocação. Os nomes que eu perguntei... Eu já entendi. São nomes que o Guarani pretende permanecer. Não tem nada a ver com relação ao treinador. São jogadores que o Guarani pretende permanecer. Tá bom. E vai contratar mais 6 ou 7. Tá bom. Então a opinião de vocês é para saber se o Guarani está no caminho certo ou não. Quais os jogadores? Eu, por exemplo, eu me espantei aqui com o Helder. A permanência do Helder. O Helder não tem condições de vestir a camisa do Guarani, gente. E os zagueiros? Heitor. E os zagueiros? E o Heitor? O Tigrão lembrou com propriedade. Por que eu coloquei o Claudinei no bojo? Porque eu acho que é importante a nossa opinião em relação ao comando técnico. Não é? Porque ele com certeza está avalizando esses caras para ficar que o senhor está indignado. E é uma indignação legítima. Mas o Claudinei tem contrato com o Guarani e ele vai permanecer, a menos que
contrate um executivo de futebol e o executivo de não queira a permanência do Claudinei Oliveira. Olha, esse treinador aí não quero trabalhar com ele. Beleza, tudo bem, não tem nenhum problema. A esmagadora maioria desses jogadores que você colocou aí, que o Guarani diz que pretende continuar, também tem contrato. E a gente aqui, vamos lá entre nós aqui agora, né? Já que não tem ninguém ouvindo aí, no mínimo aí umas 500 mil pessoas com YouTube e tudo, é muito pouco. Mas vamos lá. O Gil Kleber tá nos ouvindo atentamente, viu, Tigrão? Isso é muito importante. Tá aqui. E tá aí, mostra ele pra mim, eu tô com saudade dele. Ele tá aqui no cantinho, olha lá, ele apareceu. Ai, que lindo. Tá mais magro, tá fazendo caminhada, Tigrão. Emagreceu 15 gramas. 15 gramas e meia. É o seguinte, se a nossa opinião aqui valer para alguma porcaria, minha e do CH, você fez um pinga-fogo aí, Batista? Pô, a diretoria do Guarani tá na roça, pô. Porque de todos que você falou, mais de 80% a gente, eu e o CH, não ficaríamos. Então, ou nós não entendemos patavina nenhuma, ou a diretoria do Guarani, a direção de futebol do Guarani, a comissão técnica, não sei de quem é a decisão, também está com uma miopia técnica, está enxergando mal. Porque se você fizer um levantamento de novo aí, de todos os nomes, eu vou dizer aqui, de 80% para mais, a gente, eu não ficaria. Eu daria a linha e traria outro no lugar. Entrou um ouvinte agora há pouco aí, tá certo? Aquele que deu as paradinhas e deu a tigrada, né? Você viu o que ele falou? Pô, depois de uma campanha dessa daí, você tem que mandar embora até o Doberman da PM, até o pastor alemão da PM, que fica ali do lado do campo. Mandar embora até o Gandula, coitado do Gandula. Gandula não joga, mas é força de expressão. Pô, você vai ficar avaliando o quê? A campanha, ela responde por ela. Agora, de repente, é outro campeonato, tem 45 dias para treinar, o cara se ambienta melhor, diminui a pressão, porque o Paulista é muito curto, e dá a liga. Pode ser, e eu torço por isso. O que pode acontecer, né? O Guarani contratou 3 jogadores. Só para concluir, Batista, só para concluir. Eu acho que, pelo retrospecto recente, e o recorte de análise aqui é claro que é o Campeonato Paulista, eu acho muito jogador da campanha que foi feita, de uma vitória em casa e uma fora, 2 vitórias em 12 jogos, e levando-se em consideração as circunstâncias da vitória de domingo contra o Sub-20 do Red Bull Bragantino, eu acho que é muito jogador sendo escolhido para continuar diante do que eles apresentaram. Agora, não está mais aqui quem falou. Não somos nós que pagamos o salário e nem renovamos o contrato e nem rescindimos. Tem gente especialista nisso daí. Mas perceba que a opinião da equipe de comentaristas da Rádio Bandeirantes, hoje aqui representada circunstancialmente por mim e pelo CH, ela tem uma opinião quase que totalmente diferente. Quase, não é totalmente, mas quase que totalmente diferente daquilo que é a informação que você veiculou de que esses jogadores são aqueles que a diretoria tem intenção de manter nas suas fileiras para a Série B. Guarani contratou 3 jogadores. Ayrton já estava no banco na partida contra o Red Bull Bragantino. Entrou no segundo tempo. Atacante, meia Bruno Oliveira, estava na Coreia do Sul, né? Foi repatriado pelo Guarani, ex-jogador do Santos. E o volante Kaique, ex-Botafogo. Então o que pode acontecer? O Guarani vai contratar para começo do campeonato de 6 a 7 jogadores. Se trouxer de 6 a 7 jogadores de alto nível, estou dizendo de alto nível para a Série B, entendam. Jogadores que têm condição de chegar e assumir a camisa titular. Aí, com exceção do Helder, que é muito fraco, não é jogador para a Série B. Talvez para a Série C, para a Série D. Os demais podem permanecer para compor o elenco. Então, traz 6 ou 7 titulares.
vem para jogar, jogador de qualidade, mais os 3 que já foram contratados. E aí a permanência desses, né, que já estavam aí e vão permanecer, segundo a minha informação de que esses são os nomes que o Guarani está pretendendo. Sabe qual é a... está montado. Qual é a chance? E tem condição de fazer um bom campeonato. Sabe qual é a chance do Guarani acertar nessas 6 supostas contratações, considerando que esses jogadores que você relacionou podem ficar para a Série B? O juízo é completamente distorcido de qualidade e de escolha. Como é que pode, depois de tudo que a gente assistiu, uma diretoria atestar Camacho, Helder, Ryan, Léo Santos, Pablo Tomás, para continuar? Você acha que essa diretoria que escolhe este caminho vai ter competência de ir ao mercado e contratar 6 para ser indiscutível? Batista, desculpe, pode até acontecer e eu torço por isso, mas é pouquíssimo provável que o juízo de valores dele tenha competência para ir ao mercado e contratar 6 jogadores que a gente concorde e que funcionem. A gente pode até não concordar, mas que na prática eles encaixem e funcionem. Desculpa, eu não consigo. Espero que aconteça, mas eu não consigo acreditar. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio 18h13, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu.
Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos equipes classificadas à terceira fase da competição. O Bahia, jogando em Caxias do Sul, empatou no tempo normal contra o time da casa por 2-2, mas nos pênaltis venceu por 6-5. Quem também garantiu vaga foi o Brusque. Empate no tempo normal por 1-1 contra o ABC em Natal, mas nos pênaltis o time catarinense venceu pelo placar de 5-4. Quem passou nos pênaltis também foi o Cuiabá. Empate por 0-0 no tempo normal diante da Portuguesa Carioca, mas nos pênaltis o Cuiabá venceu pelo placar de 4-3. Ontem, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América no Chile, o Palestino perdeu no tempo normal para o Nacional do Paraguai por 3-1. Mesmo resultado no jogo da ida, mas nos pênaltis o time chileno venceu pelo placar de 3-1 e está classificado para a fase de grupos da competição. Só para voltar um pouquinho, na Copa do Brasil, quem também se classificou foi o CRB, que venceu o Atlético de Minas pelo placar de 2-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, Porto e Arsenal jogaram na Inglaterra. Vitória do time inglês por 1-0 no tempo normal. E nos pênaltis o Arsenal venceu por 4-2, garantindo vaga nas quartas de final da Champions League. Quem também está classificado é o Barcelona, que venceu o Napoli pelo placar de 3-1. Hoje, pela fase pré-Libertadores, tem duelo brasileiro em Bragança Paulista entre Bragantino e Botafogo. No primeiro jogo, realizado no Newton Santos, vitória do time carioca pelo placar de 2-1. Pela Copa do Brasil, hoje às 7 da noite tem Ipiranga e Porto Velho, Sport e Muricy de Alagoas, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e Internacional, além de Juventude e Paysandu, América de Natal e São Luís, Sampaio Correia e Ferroviário. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400.
A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Hoje até 7, hein? Até 19 horas, porque tem jornada esportiva Bandeirantes. Red Bull Bragantino e Botafogo. É pré-Libertadores. Agora tem ouvinte no ar. Batista, qual é a reforma que está sendo feita no estádio Moisés Lucarelli? Você sabe? É o Luiz do Taquaral. Abraço, Luiz. A reforma é uma reforma de pintura, né? Que está sendo feita. Uma roupagem, fazendo lá um retrofit naquilo que se refere à parte de pintura, deixando o estádio mais bonito. Essa é a reforma que está sendo feita. Já foi feita uma reforma no banco de reservas e até quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo aí a foto que nós publicamos, colocamos no ar, né? Quando a Ponte estava fazendo essa reforma que agora já terminou. Então o estádio ficou mais agradável de se ver. Até ontem o Marco Eberlin, na entrevista que nos concedeu de forma exclusiva, ele disse que ele fez um convite para o Ponte Pretano, que de vez em quando passa ali próximo do estádio, dar uma volta ao redor do estádio para ver toda a pintura que foi feita, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Batista, beleza? Aqui Beleza. é o Luca de novo. Tô muito feliz que o Guarani não caiu no Paulistão. E o Guarani vai subir aí no Brasileirão, pra Série A. E um abraço aí pro meu avô Pedrão, pro meu pai, pro meu avô Pedro Luiz e pro meu tio Dodô. E pro Tigrão aí. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Batista, como é bom ouvir o CH e o Tigrão, análise perfeita sobre os pés de rato do Guarani. Só esses, não vou falar isso que você falou, não é legal, né? Não sabem nada de bola para aprovarem esses atletas. Mais um ano de sofrimento. Abraço, Renato Bugrino. Abraço para você, Renato Baldim. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Cláudio Medina da Tuba. Um comentário sobre o Gé. CH. O que vocês acham? O rendimento dele nos últimos jogos está sendo meio baixo. Será que ele está meio abalado com essas propostas que ele vem tendo dos outros clubes? O que vocês acham? Nos últimos 3 jogos ele não jogou nada. E no último jogo contra o Santo André ele não jogou nada. O que vocês acham? Tem que comentar comigo aí, ó. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, fica com Deus também. Tem algum motivo especial? O Gé, notadamente, né? O ouvinte tem razão, caiu de produção. Ele é o artilheiro do time, marcou 4 gols, mas caiu de rendimento nos últimos jogos. E aí, CH, sabe de algum motivo por que o Gé caiu de produção? Não tenho a mínima ideia. Eu até perguntei, não deu para perguntar ali na hora para o João, e o João está conversando muito com ele. Poxa vida, se está todo mundo querendo o Gé, deveria ser o contrário, né? Se motivar ainda mais para continuar fazendo o seu trabalho, bem feito, para melhorar o seu status dentro da Ponte e para chamar cada vez mais atenção dos clubes em relação ao futebol dele. Olha, pode estar nervoso, pode estar despreparado, não sei se está com algum problema fora de campo, eu desconheço qual é o problema. Aliás, nem o seu treinador, que é seu comandante, tem certeza do que está acontecendo. E você, Tigrão, arrisca aí algum motivo ou não? Só liga um microfoninho para nós aí, ô Tigrão, por favor, para a gente ouvir a sua vozinha. Obrigado, hein? Eu acho que ele tá abalado. Você falou vozinha, pô? É uma maneira carinhosa, né, ô Tigrão?
Maneira carinhosa de tratar as pessoas. Tá fazendo um afago na sua crina, Tigrão. Poxa. Tá bom, CH, tá bom. Eu falei vozinha, não vozinha. Aliás, vocês duas, quando estão no estúdio, que o CH normalmente tá na casa dele. Hoje ele tá no estúdio com você, ele tá cheio de amor pra dar, né? Nossa Senhora. E vocês, de vez em quando, quebram o pau aí. Mas vocês brigam, mas vocês se amam. É verdade, o seguinte, também. velho. Entre tapas e beijos. Tapas e beijos. Leandro e Leonardo. Eu acho que ele tá mexido, sim, com essas especulações todas. E olha que o presidente da Ponte, o Marco Antônio Bellini, não fugiu do pau ontem. Perguntado pelo CH, ele... E aí, o Gé vai ser vendido ou não? Ele respondeu a segunda parte da pergunta e, estrategicamente... porque esqueceu, ele estava lá no posto Garcia, provavelmente sendo abordado ali por um monte de gente, falando ao vivo, e telefone, aquele negócio todo. Mas ele, no primeiro momento, respondeu a segunda parte da pergunta e depois falou, mas e o Gé, pô? Esqueci do Gé. Então, eu acho que não foi intencional, acho que ele esqueceu mesmo. Ele não admitiu, assim, de uma maneira oficial, até porque não pode fazer isso, né? Enquanto o negócio não está fechado, não adianta ficar soltando o rojão em hora errada para depois ter que sair correndo atrás da vareta. Mas ele falou assim, não, sondagens tem do Sul, daqui, dali. Pô, quando ele fala que tem sondagem do Sul, e a gente já falou aqui há 2 meses, ou pelo menos um mês atrás, que o Internacional de Porto Alegre quer o jogador, é lógico que está mais do que claro que a negociação está em andamento. Porque quando o dirigente fala, não, olha, proposta oficial não, mas sondagem tem. E ele usou Sul, ele não falou Internacional. Tô ligado aqui, pô, tenho cara de criança, mas não sou bobo. Tem uma sondagem aqui, outra ali, por enquanto só sondagens, Sul, daqui, dali, foi o que ele falou. E eu acho que é isso que está mexendo com o Gé, porque imagina a expectativa do cara que até há bem pouco tempo atrás estava na 4ª divisão do futebol de São Paulo e até bem pouco tempo atrás também estava ganhando cachê para jogar futebol amador lá em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e ele era o Gé do Palio. E agora, tá certo, Tigrão. Porto, tá certo. Campeão. Oi? Não, é que hoje vai terminar 7, então eu pedia, por favor, aí campeão do mundo tá me querendo, imagina como é que ficaria a sua cabeça você jogando o torneio da Cana e chega um time campeão do mundo da Série. Hoje ele não tá no torneio da Cana, ele tá num grande clube, mas eu digo puxando um pouquinho para trás a história do Gé. Eu acho que é isso que tá mexendo com a cabeça dele. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa, um fazedor, verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a loja do Mecânico é o lugar ideal para você. Com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado, na loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, com preços que cabem no seu bolso. Parafusadeira pneumática Fortig, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Littke, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março. E tem mais. A cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. Isso mesmo, a Rampage 0 km pode ser sua. Visite a loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas da Dicompel. Confira. Conjunto tomada simples Dicompel 4x2, R$ 13,99. Conjunto interruptor simples Dicompel 4x2, R$ 12,99. Filtro de linha Dicompel 5 tomadas, 1 metro, R$ 18,99. Ofertas válidas até 15 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias
podem ser evitados com mais simples troca de fluido de freio. Então não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Elenco do Bugre que está nesse período aí de intertemporada, né? Ganharam uma semana de folga depois do término do Campeonato Paulista. Reapresentação está prevista para acontecer na próxima segunda-feira. E aí sim, definitivamente dentro de campo, começando o trabalho visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa em 19 de abril. Enquanto o elenco descansa, o técnico Claudinei Oliveira e também o Conselho de Administração pensa em nomes para reforçar o time para a sequência da temporada. A tendência é que haja uma reformulação, né? Vários jogadores devem chegar, outros, consequentemente, devem deixar o elenco bugrino para a sequência da temporada. Mas o ponto X agora é definir o nome do novo executivo de futebol, cargo que está desocupado ou está vago desde a saída do Juliano Camargo no Campeonato Paulista. Alguns nomes são citados, né? Márcio Gama é um deles, o próprio Rodrigo Pastana, Toninho Cecílio, mas o Pastana é o preferido da direção do Guarani para retornarem a Campinas para trabalhar no Bugre. Mas ainda essas conversas elas não evoluíram, por enquanto nada de oficial sobre esse possível retorno do Pastana ao cargo de executivo de futebol do Guarani. E a partir daí, né, da definição do nome do executivo, outras decisões deverão ser tomadas, como contratações e dispensas. A bola da vez agora para a permanência é o atacante Pablo Tomás, o grande nome aí da última partida, né, o autor do gol da vitória do Guarani para cima do Bragantino na última rodada no domingo. A questão é que o Operário de Várzea Grande, que é o detentor dos direitos do Pablo Tomás, não quer renovar o empréstimo, não quer emprestá-lo novamente, mas sim negociá-lo em definitivo. Há uma cláusula contratual que prevê que o Guarani compre 75% dos direitos do Pablo Tomás e os outros 25% permaneçam com ele, Operário. Então essa é a questão que está pegando. O Guarani pretende renovar o empréstimo, enquanto o Operário de Várzea Grande quer a venda total, né? A venda aí cumprindo essa cláusula que lhe garante ainda 25%. Tudo isso tem pegado essa possível renovação contratual com Pablo Tomás. Outra questão é o Lucas Araújo, jogador que esteve envolvido naquela polêmica lá com o Anderson, né? Ambos foram à festa de aniversário do Neilton, publicaram foto nas redes sociais, acabaram sendo afastados antes da viagem para Águas de Lindóia. O Anderson foi negociado, o Lucas Araújo foi novamente colocado no grupo, foi reintegrado ao elenco. E agora fica essa questão, se ele vai ter ou não seu contrato renovado. A tendência é que o Guarani busque oportunidades, outros clubes, para liberar o Lucas Araújo. Se isso não acontecer, ele pode até ser reintegrado novamente ou definitivamente ao elenco bugrino, já que assim foi na reta final do Campeonato Paulista. São as possibilidades que tem o Guarani, Batista, tanto de permanência ou não de jogadores, quanto de contratação de atletas visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. Para tudo agora, a gente já falou aqui, né, da Paraflu, e eu tenho uma outra informação importante para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. É o seguinte, a promoção continua, tá? Então você vai poder aproveitar toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Ouviu? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 7,90. O chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por, olha só, é realmente um preço convidativo, R$ 9,90. Então aproveite uma Petra geladíssima
de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Mas atenção, hein? Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90. Nos sabores de frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada pizza para viagem. Qualquer informação adicional é pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 18h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo brasileiro pela fase pré-Libertadores. É a última antes da fase de grupos, que ocorre hoje, 9h30 da noite, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Tem Red Bull Bragantino e Botafogo. No confronto de ida no Rio de Janeiro, na semana passada o Botafogo ganhou por 2-1 com 2 gols de Júnior Santos. Assim, passa a ter a vantagem do empate para se classificar. O provável time do Bragantino, do técnico Pedro Caixinha, com Cleiton no gol, Natan Mendes, Lucas Cunha, Lua Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Eric, Ramires e Lincoln, Elinho, Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Já o Botafogo, de Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Marçal, Gregory, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho Soares e Jefferson Savarino, a equipe do técnico Fábio Matias. Apita o jogo o experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan. O árbitro de vídeo será Juan Lara, da Colômbia. 9h30, a bola rola em Bragança Paulista. Vai uma vaga na fase de grupos da Libertadores, tem Bragantino e Botafogo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal. Muita gente não pode consumir sal. Aliás, todos nós, deveríamos ter essa preocupação, reduzir o sal. E olha, a Aroma das Ervas tem essa linha sem sal, mas tem combinações incríveis, tá? Para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, é da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos às pautas do dia. Comentarista escolhe uma das pautas. Em acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva, o São Paulo converte punições em multa e evita suspensões no Paulista. Diretores do Tricolor decidem pagar multas do próprio bolso após acordo e evitará que todos os denunciados sejam julgados pela confusão no clássico contra o Palmeiras. Em acordo homologado, ficou decidido que o São Paulo arcará com prejuízo de cerca de 200 mil. Nesse caso, os 3 dirigentes, os 3 atletas e um membro da comissão técnica que haviam sido denunciados pelo TJD não correm mais risco de sofrerem suspensões, já que eles não serão mais julgados. Pauta 2. Estudo aponta Hendrick do Palmeiras como o jovem atacante mais promissor do mundo. Dados são monitorados pelo CIES, Futebol Observatory, da Suíça. E também tem o brasileiro Vitor Roque e Marcos Leonardo nesse ranking. Hendrick tornou-se nome decisivo no Palmeiras com convocações à seleção brasileira e rendendo cerca de 251 milhões de reais na venda ao Real Madrid, em números que crescem à medida que novas metas são atingidas. Notícia 3. Liga Forte União retira a proposta para que o Corinthians venda
os direitos de transmissão com o bloco. Justificativa apresentada foi o esgotamento do tempo para a tomada de decisão. Agora, o Clube Paulista resta duas opções: permanecer na Libra ou comercializar os seus direitos individualmente para a agência Brax, que apresentou uma oferta de 240 milhões por 6 anos. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? Ô Batista, eu queria falar rapidamente dessa imoralidade do TJD, da Federação Paulista de Futebol, autorizar a conversão de condenação, não. O cancelamento, nem para julgamento vai, né? Então, a substituição de um julgamento que poderia gerar punição, porque o campeonato está na fase mais aguda, de jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do São Paulo Futebol Clube, por uma grande confusão no último clássico no Morumbi contra o Palmeiras. Para mim, isso daí é o fim de todas as picadas e é mais um tiro no pé daqueles que querem emprestar com decisões esdrúxulas algum tipo de credibilidade para o futebol brasileiro e, nesse caso, especificamente para o futebol paulista. Um péssimo exemplo de impunidade que incentiva a prática de novos delitos, entre aspas. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Sobre essa estatística aí, essa constatação que o Endrick é o atleta na atualidade mais promissor do futebol do mundo. Muito interessante isso, muito legal. O menino tem um futuro excelente pela frente, vai jogar num dos principais clubes do mundo, dirigido por um treinador que conhece muito futebol. Espero que ele aproveite com responsabilidade, seja muito profissional, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Mas a cobrança por ser mais profissional do que também é proporcional, é igual, ou mais. Então, sorte a ele, mas eu fiquei muito feliz com essa notícia. Batista, meu amigo, eu não sei em que mundo o departamento de futebol do Guarani vive. Ninguém quer a permanência de Pablo Tomás, Gabriel Santos, Helder e Rayan. Na rádio, ninguém quer. Nas redes sociais, ninguém quer. Nas estrelas, tá escrito, ninguém quer. E acho que até em Marte deve ter marcianos que também não querem esses pé de rato. Um grande abraço, Robson Oliveira. O Robson Oliveira apelou aqui até para as estrelas, até para Marte. É o desespero do Bugrino, né? Que está preocupadíssimo com a montagem do time para a Série B. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Noite, Batista e equipe da Band, é o Itamar. Olha, eu tô gostando do comentário de vocês, viu? Quando dizem que o time do Guarani precisa ser quase todos pensado, não se salva 80%, como diz o Tigrão, mas todas as vezes que vocês denegriram o time da Ponte ou do Guarani, eles foram bem. Exaltaram o time do Guarani no Campeonato Paulista e o time foi mal. Denegriram o time da Ponte e o time da Ponte deu liga. O que você acha disso, hein, Tigrão? Boa noite. Eu acho que você está completamente equivocado, Itamar. Ninguém denegriu ninguém, aqui a gente dá opinião. E com relação à montagem do elenco do Guarani, a gente disse desde o começo que era questionável. E o da Ponte foi uma grande surpresa, ninguém denegriu ninguém. E tomara que você esteja certo, que os 80% que a gente veta aqui, que sejam os grandes destaques da Série B. Você vai ficar feliz, o torcedor do Guarani vai ficar feliz e nós aqui também. Mas aqui ninguém está denegrindo ninguém, não. É pauta do programa e a gente opina. E aqui não tem mureteiro, me perdoe. E com relação ao Pastano, está em Portugal, já disse isso, acho que anteontem, né? Falei que ele está em Portugal. Existe aí uma proposta do Guarani para o Pastana. Uma proposta muito boa para os padrões, né? No caso aí de times da Série B.
R$80 mil de salário, premiação de permanência 300 mil e mais uma premiação no caso de acesso de 500 mil. O problema está sendo a questão do Ricardo Moisés, que foi quem demitiu o Pastana. É uma outra situação que é a multa que existe com o time do São Carlos, e o Guarani teria que pagar, né? O contrato dele com o São Carlos vai até junho. Então ele poderia assumir definitivamente só a partir de julho, ou imediatamente se o Guarani pagar a multa ao São Carlos. E agora na lata. Responde na lata. Qual a sua opinião, CH, sobre o recorde de vitórias consecutivas do Al Hilal? Surpreendente? Ganhar tanto assim é muito difícil em qualquer lugar? Ou não vale nada? Jogando o campeonato árabe, que aí fica muito fácil. Vencer 28 partidas consecutivas é difícil em qualquer lugar, em qualquer divisão. E você, Tigrão, a sua opinião? Liga o microfone, por favor, Tigrão, para a gente ouvi-lo. É uma marca importante que não pode ser desprezada por ninguém. Eu sigo com você, Tigrão. Quem vai se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores? Jogo é daqui a pouco, 21h30. Red Bull Bragantino ou Botafogo? Primeiro jogo, Red Bull perdeu e agora tem que vencer por 2 gols de diferença ou 1 de diferença e levar para pênalti. Olha, é muito difícil e muito equilibrado. É apenas um palpite. Eu acho que se classifica o Botafogo. E você, CH, qual a sua resposta? Como disse na tela da Band hoje, Botafogo. CH, qual o único jogador brasileiro a conquistar 3 títulos brasileiros consecutivos por 3 clubes diferentes? Emerson Sheik. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? O Emerson Sheik, 2009 Flamengo, 2010 Fluminense e 2011 Corinthians. Parabéns, vocês acertaram. O Emerson Sheik foi campeão brasileiro, Flamengo 2009, Fluminense 2010 e Corinthians 2011. Emerson Sheik, que jogou na Ponte Preta, né? Esteve aqui em Campinas e inclusive participou de vários jogos e marcou gols com a camisa da Macaca. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. E também foi rebaixado em 2017 com a camisa da Ponte. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, muitas mensagens que infelizmente não foram pro ar. É que o número de mensagens é realmente muito grande. E hoje também o programa foi meia hora a menos, né? Vamos encerrar agora às 7 da noite, porque tem transmissão de futebol. Mas de qualquer maneira, o único jeito de você saber se a mensagem vai ou não pro ar é mandando a mensagem para cá de texto e também mensagem de áudio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 5 da tarde, estaremos no ar de volta com Esporte em Debate. E às 11h30, com a apresentação do CH, tem o Nossa Área. Na sequência, vem aí a Voz do Brasil. Concentração ou Voz do Brasil? Voz do Brasil. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 13 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia.